Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo Mido aqui trazendo mais um vídeo aí do nosso quadro, da nossa análise individual, né, dos jogadores aí do Atlético nessa temporada 2025. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Aguirre, né, o Juan Carlos Aguirre, né? Jogador aí de 29 anos de idade, do que o Atlético terminou aí a sua reta final ali, pelo menos de um trio de zaga ali de ofício principal, né? O jogador mais velho entre os três, né? Com 29 anos de idade, né? Arthur, óbvio, menino da base com 18, o Carlos Teran, que tem 25 anos de idade, então o Aguirre aí seria um pouco esse pilar aí da experiência da zaga do Atlético aí, né? Jogador que chegou na metade do ano, um dos reforços aí do Atlético para metade do ano. E, bom, em relação aos números dos três zagueiros também, né, que eu citei aqui, é o que tem o menor percentual de aproveitamento, tá? Não quer dizer que é um aproveitamento ruim, tá? Mas é o que tem o percentual mais baixo, tá? De 18 jogos, né, ele teve 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, tá? Sendo dessas 4 derrotas, 2 derrotas pela Copa do Brasil, tá? Dentro do cenário de Série B, teve um aproveitamento aí de 70,83% de aproveitamento, tá? Aproveitamento alto, né? Foi praticamente ali próximo do aproveitamento que o Atlético teve no segundo turno, né? Para fazer essa campanha, essa arrancada aí, para estar retornando aí a Série A, a elite do futebol brasileiro em 2026, tá? A campanha, as partidas dele, né, essa passagem do Aguirre aqui pelo Atlético ficou marcado bastante também, acho que um pouco pelas lesões, né? Ele chega, ele já está à disposição na estreia dele contra o Goiás, né, que é a primeira partida ali que os atletas ali contratados na janela de meio de ano já estavam à disposição, né, mas ele não entra em campo, né, ele fica apenas no banco de reservas, né, o jogo aqui na Arena da Baixada, o Atlético é derrotado por 1-0 pelo Goiás, e depois também na derrota contra o Volta Redonda por 3-2 ele também está no banco, mas ele não entra, né? A gente sabe que o Aguirre ele veio aí já com uma lesão, né? Uma lesão que ele já tem uma certa predisposição, né? Que é a fascite plantar, se eu não me engano, e ele já veio com esse diagnóstico de que estava com um probleminha, né? Então ele estreia contra a Ferroviária, faz uma partida muito boa, acho que brilhou os olhos do torcedor, né, ver a partida de estreia do Aguirre contra o Ferroviária. Acho que ele faz uma partida segura contra o América Mineiro também. Mas logo após isso ele já sente essa lesão novamente e um cenário que preocupou bastante, né? Ele foi afastado, né, para cuidar dessa lesão sem uma previsão de volta. Né? Não tinha o Atlético ali numa reta final de agosto já, né? Tornando ali 4 meses para encerrar o ano, 4 meses ali de Série B restando, e o Atlético não tinha um retorno ali da sua contratação, que era ali para ser um dos pilares, né, para chegar e resolver, né? E como ele fez boas partidas, ficou muito essa impressão, né, de que o cara já chegou e já vai ficar fora de volta, a gente vai ter que utilizar quem está à disposição aqui no elenco, né? Mas ainda bem que foi um período curto que ele ficou fora, né? Ele perde apenas 3 partidas, né? Ele fica de fora contra o Paysandu, o empate contra o Paysandu em casa, a derrota contra o Criciúma fora de casa e o empate diante do Cuiabá aqui na Arena da Baixada também, né? E depois disso vai fazer aí uma sequência muito boa, né? Ele ainda retorna contra o CRB, entra um minuto no final da partida, mas a partida contra o Novo Horizontino ele já se torna titular absoluto, né? E faz ali uma sequência muito boa, né? Ele vai estar participando aí dessas 6 vitórias seguidas do Atlético, né? Diante do Novo Horizontino, né? E também faz parte ali como titular das 2 derrotas contra o Goianiense e contra o Remo. Né? E contra o Avaí, que o Odair faz uma mudança no esquema que acaba tirando um pouco o Aguirre dessa titularidade absoluta que ele vinha, né? Ele busca um pouco mais de ofensividade com o time, jogando o Benavides para lateral, para ser esse terceiro zagueiro, né? Colocando um outro jogador mais ofensivo como ala e tenta buscar mais essa ofensividade, né? Acho que até seria natural essa opção na partida contra o Coritiba, mas ocorre a expulsão do Carlos Teran. Né? Isso faz com que o Aguirre volte à equipe, né, sendo titular novamente, e depois disso ele perde espaço, né, porque logo no retorno do Teran contra o Amazonas, o Odair já opta de volta por esse esquema. Né? Então, naturalmente o Atlético vai fazer aí essa sequência de 5 vitórias em 5 jogos, né? Mas contra o Amazonas ele é reserva, ele não é utilizado. Né? Contra o Goiás ele tem 20 minutos na reta final ali para suportar um pouco mais a pressão, natural. Contra o Volta Redonda ele também entra ali com 10 minutos no restante da partida, e contra a Ferroviária, fora de casa, é uma situação de jogo também que foi diferente das outras partidas, né? O Atlético não pôde fazer as suas alterações para manter o resultado,
né? O Atlético teve que mudar o time para buscar, ele foi muito mais ofensivo do que já vinha sendo, né? Então ele também acabou não entrando nessa partida diante da Ferroviária, que foi a virada, né, com o gol do João Cruz, o gol do Renan Peixoto. Então, naturalmente ele acabou não entrando, né? E mais novamente contra o América ali, né, com a suspensão do Benavides, né, ele acaba compondo novamente esse trio defensivo. Então, assim, acho que é um zagueiro demonstrou muita experiência em vários momentos, tá? Até principalmente na estreia dele contra o jogo da Ferroviária, aqui na Arena da Baixada. Eu lembro de um movimento de corpo que ele faz para deixar o atacante da Ferroviária impedido, né, no momento de início de partida que a Ferroviária ia abrir o placar, né, o atacante estava saindo, né, mano a mano com o goleiro. Então, assim, se mostra um jogador muito inteligente, né, experiente. Teve sim algumas falhas, tá? Algumas partidas ali que a gente até poderia contabilizar ali que ele falhou diretamente, 2 até 3 gols na partida, tá? Mas eu acho que ele também vai de um contexto ali um pouco de toda essa pressão que passou pelo Atlético, aí, um pouco passando a sirene aqui na rua agora, vai desligar um pouco o vídeo. Mas vamos lá. É um contexto um pouco complicado ali do Atlético, né? Mas eu acho que, de maneira geral, é um jogador que foi muito importante para o Atlético nessa reta final de Série B. Foi peça importantíssima para o Atlético conseguir o acesso, tá? Agora, dessas 3 peças que o Atlético tem, eu não vejo assim o Aguirre talvez sendo essa peça, talvez como titular absoluto. Assim, eu não me preocupo com o setor defensivo do Atlético, se falando agora para 2026, tá? Mas eu acho que o Atlético poderia trazer um zagueiro ali para jogar na função do Aguirre, ter o Aguirre à disposição no banco, né? A gente sabe que ele pode jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Então é um jogador reserva ali polivalente, né? Que independente ali de quem ficar de fora por uma lesão ou por um cartão, uma suspensão, ele vai poder auxiliar bem em vários pontos, tá? Podendo substituir qualquer uma das peças ali. Então eu acho que é um jogador muito importante para estar compondo o elenco do Atlético em 2026, tá? Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo aí se você gostou, tá? Deixa teu comentário aí do que você achou do Aguirre nessa temporada, o que você espera de Juan Carlos Aguirre para a temporada de 2026, beleza? Valeu, galera, tamo junto, abraço, até a próxima.